Você acertou a sua oferta, fez as primeiras vendas e agora você quer escalar o seu lançamento ou o seu perpétuo. Mas quando você tenta dobrar a verba, o ROI acaba despencando e você não sabe exatamente o porquê que isso está acontecendo. O problema, eu posso te garantir, não é a sua estratégia. Tem muita gente que muda de lançamento, vou fazer perpétuo e dá ruim. Não é esse o problema. O problema é que você está pilotando no escuro. E hoje eu vou descomplicar para você de uma vez o traqueamento, de uma vez por todas. E no final desse vídeo, eu tenho certeza que você vai estar pronto para rastrear suas campanhas em menos de 10 minutos. Eu te prometo, tá? A gente vai começar falando de traqueamento. Por quê? Porque traqueamento é o pilar número 1. É a sua única saída, se você ainda não faz traqueamento, é a sua única saída para você escalar. E eu já posso te adiantar que existem níveis de traqueamento, tá? Tem nível 1, 2 e 3. Então, nível 1, que é o que a gente vai falar aqui, que é o básico, é o nível onde você começa a entender da onde está vindo o criativo que realmente põe lucro, ROAS no seu bolso. Não é o criativo que te traz mais lead, não é o criativo que te traz mais venda, é lucro, ROAS, dinheiro no seu bolso. Nível 2 do traqueamento, você começa a entender qualificação desses leads ou das vendas que estão vindo para você. E aí você começa a entender o perfil de cada pessoa, de cada avatar, de cada cliente, de cada lead que chega no seu funil. E aí você consegue otimizar com base em qualificação, não só custo. Número 3, o nível 3, é quando você começa a fazer um traqueamento mais avançado. Esse daqui é para quem está começando a escalar forte. Tipo, passando lá de 500, 600 mil por lançamento, passando de 100 mil reais por mês num perpétuo. Tá? Esse nível é nível forte. Eu não vou nem entrar nesse assunto aqui, mas é quando a gente começa a olhar para lead scoring, é quando a gente começa a olhar para API de conversão, é um pouco mais avançado, tá? Mas vamos começar do básico. A verdade é que pouca gente tem consciência no marketing digital é que a primeira fase do negócio do digital é realmente acertar a oferta, é fazer as primeiras vendas. Mas quando você quer escalar, dobrar, triplicar o faturamento, você meio que bate numa parede invisível. Porque sem traqueamento, você não sabe onde você tem que colocar o dinheiro, você não sabe de onde está vindo o retorno. É como você dirigir um carro de olho vendado, no escuro, sabe? Às cegas. Você até anda, só que você não sabe exatamente para onde você está indo. E o custo de você não traquear, o custo real de você não traquear, é que sem traqueamento você acaba tomando as decisões no achismo. Você aumenta a verba numa campanha, num criativo, ou você produz mais conteúdo, até orgânico, tá? Com uma temática de conteúdo que parece boa, mas no final das contas atrai um monte de lead curioso que não converte. Ou pior, você acertou, né? Tá dando certo, só que você não vê. Você acha que está muito caro e daí você pausa a verba que está indo para um criativo ou para um conjunto de anúncios, para uma campanha, e aí você pausa isso que estava te trazendo grana porque estava caro, queima dinheiro, trava, não consegue escalar, entendeu? Então, escalar tem muito a ver com lead qualificado, repetir mais do que realmente está funcionando. E se você não tem essa visibilidade, você acaba ficando travado no mesmo patamar. O mercado de marketing digital, o grande problema dele é que ele transformou o traqueamento num bicho de 7 cabeças. Parece coisa de programador, sabe? Uma galera muito técnica. E aí tem muita gente que ficou fora disso. Sinceramente, eu acho até que a galera fez isso para vender curso. Porque tem muita gente que vende problema, causa problema, tipo, gera um problema que talvez nem existisse, não fosse tão grande, para vender curso. Não sei. Ou estão ultrapassados, porque hoje em dia é muito rápido e muito fácil de resolver isso. Você vai sacar até o final desse vídeo, em menos de 10 minutos, você resolve, tá? O problema é que daí muita gente, por achar que é um bicho de 7 cabeças, um dragão, começou a adiar, não vou encarar esse negócio, não vou adiar. Enquanto isso, os concorrentes estão dominando, estão escalando tranquilamente, aumentando as margens de lucro. E aí a gente vai falar um pouquinho do pilar número 2 para você fazer isso, que é o segredo tá numa nomenclatura padronizada, tá? Então, antes de tudo, antes de mais nada, antes de você pensar em ter um dashboard, nada, você tem que padronizar a nomenclatura. Porque se a sua entrada de dados para qualquer análise tá bagunçada, não tem sistema no mundo que vai te salvar. É aquela velha história, lixo que entra, lixo que sai. Então, se você não filtrar a entrada, a saída vai ficar uma caca. Tá? E o que é uma nomenclatura padronizada, Felipe? Então, pelo amor de Deus, né? É você criar um padrão fixo de como você vai nomear as suas campanhas, os seus conjuntos de anúncio, os seus anúncios. E quando eu falo criar um padrão fixo, não significa que ele é engessado. Significa que você vai ter uma variabilidade, mas dentro desse padrão. Tá? Então, precisa ter nomenclatura padrão de campanha, de anúncio, de conjunto de anúncio. Tá? Precisa. Então, um exemplo. Nas minhas campanhas de vendas, quando eu estou olhando uma campanha no meu gerenciador de anúncio,
Eu costumo colocar nelas, primeiro, a nomenclatura do meu produto que eu estou trabalhando. Depois, eu costumo colocar, tá, qual que é o funil que eu estou trabalhando. E eu tenho padrões para a nomenclatura disso. E antes que você se preocupe e fale assim, ai Felipe, eu não tenho padrão, relaxa, eu vou te entregar um padrão no final desse vídeo. Na verdade, eu vou fazer mais que isso, eu vou te entregar uma IA que resolve todo o seu problema de traqueamento no final desse vídeo. Eu só preciso que você entenda o conceito aqui, tá bom? Então, relaxa. Então, existem padrões. Eu gosto de colocar. O que é a primeira coisa que eu penso? Eu penso, pô, de qual produto que a gente está falando? Tá bom. Depois que eu penso do produto, tá, qual funil? Porque pode ser que eu faça perpétuo, que eu faça lançamento, que eu tenha high ticket, que eu tenha low ticket, que eu tenha um monte de funis para vender a mesma coisa. Então, eu preciso ter depois nome do produto, qual que é o funil que eu estou falando. Se é lançamento, eu quero saber o mês e o ano do lançamento. Se é perpétuo, não me interessa muito. Tá bom, tá, entendi. Então, começou daqui. Aí depois eu posso entender, tá, mas eu tenho campanhas de vendas, eu tenho campanhas de remarketing, eu tenho campanhas de distribuição de conteúdo. Então percebe que depois vem, dentro do funil, vem meio que a fase da campanha, vem do que se trata aquilo. Depois do que se trata aquilo, eu posso escrever uma série de coisas para frente, não tem problema. Então, normalmente eu costumo escrever, por exemplo, teste de criativo, teste de público, escala, tem uma série de coisas, tá bom? O que você precisa entender? A campanha tem padrão, precisa ter padrão. Uma das primeiras coisas que eu vejo em todos os negócios de grande sucesso é padrão de nomenclatura no gerenciador de anúncios. Sabia? Depois esse padrão se estende para outras coisas, tá? Então tem padrão de campanha. Normalmente, nos conjuntos de anúncio, eu coloco o público, então tem padrão para nomenclatura de público. E normalmente, nos meus criativos, eu tenho padrão. Se você abrir minha conta de anúncios aqui, eu posso até colocar na tela para você. Você vai encontrar numeração nos meus anúncios. Para mim, todos os meus anúncios são numerações. Eu trabalho só com número. Então é do anúncio 1 até o anúncio, sei lá, 1 milhão. Não interessa, para mim todo mundo tem um número, assim como a gente no mundo tem um CPF, os meus anúncios têm CPF. Tá? A única coisa que eu diferencio se ele é imagem ou vídeo. Tá? Então, fica tranquilo, aqui mais para frente a gente vai ter uma IA, eu vou até abrir a tela com você, ela vai te ajudar a fazer essa nomenclatura, tá bom? Então, quando você tem esse padrão, imagina que você tirou um relatório depois do seu traqueamento lá. Então, essa IA que eu vou te deixar aqui, ela vai resolver tudo isso para você. Você só vai colocar as informações básicas. Qual que é a sua campanha, qual que é o seu produto, qual que é a origem, e ela vai te entregar tudo prontinho. Desde o padrão de nomenclatura dos seus conjuntos de anúncios, das suas campanhas, dos seus anúncios, até o padrão das UTMs. E aí a gente vai entrar numa parada que é assim, o que é UTM? UTM é tipo de uma tag que você coloca nos seus leads. Então, existem dois tipos, basicamente. Existem UTMs fixas e UTMs dinâmicas. Para que inventar tanto nome, né? Meu Deus do céu. UTM fixa, eu mesmo escrevo. Eu que determino. Então, eu falo assim, ó, essa UTM aqui, vamos supor UTM Source, que é um tipo de UTM lá, uma categoria. Ela é fixa. E todo mundo que clicar aqui vai receber essa UTM Source, porque eu coloquei esse link na minha bio. Eu, Felipe, fui lá e coloquei. UTM dinâmica, como é que funciona isso? Quem usa UTM dinâmica é gerenciador de anúncio. Tá? O gerenciador de anúncio que vai colocar o UTM dinâmica. Então, quando você coloca lá um anúncio lá no Meta, lá no Facebook, no Google, você não sabe onde é que ele vai exibir esse anúncio. Se ele vai exibir nos stories, se ele vai exibir no feed, se ele vai exibir nos reels, você não sabe onde é que ele vai exibir. Então, o que você fala para ele? Você fala assim, ó, esse campo aqui, ó, é dinâmico. Então, você que determina, você que escolhe, você que preenche esse campo. Aí o gerenciador de anúncios que vai preencher esse campo para você. Ele faz isso automático, tá? Eu não quero nesse vídeo entrar nas peculiaridades do porquê, o que põe, o que não põe. Eu vou fazer assim, eu vou te dar o meu padrão, você vai pôr e vai plugar a ferramenta. Esquece tratamento, tá feito. Não precisa entrar nessa de, ai meu Deus, o que aconteceu? Não, você só precisa entender. Os links que eu, Felipe, ou você, né, ponho no orgânico, eles têm UTMs fixas. Eu preciso colocar o padrão de todas as UTMs, desse códigozinho que vai lá na URL. A UTM nada mais é do que um parâmetro, um códigozinho que vai lá na URL. Você escreve na mão. Você pode colocar a UTM agora, facinho. E aí, o que você vai fazer? Toda vez que tiver um link orgânico, no e-mail, no Instagram, vou fazer um disparo no meu WhatsApp, você vai lá, coloca um link da sua página de captura, por exemplo, da sua página de vendas, com alguns parâmetrozinhos lá no final desse link. Esses parâmetrozinhos são os UTMs e eles são fixos, você que vai escrever. Quando você está fazendo um anúncio, você usa parâmetros dinâmicos. É o gerenciador de anúncios que vai te informar esses parâmetros, tá bom?
E esses parâmetros, eles vão do gerenciador de anúncios, eles vão respeitar a nomenclatura que você colocou nas campanhas, nos conjuntos de anúncio, nos públicos. Então, esses padrões são importantes. Tá bom? Então entendemos aqui. Então é importante eu ter a nomenclatura de campanha. Eu preciso usar esse negócio de UTM, e UTM tem dinâmica e UTM tem fixa. Fixa é quando eu, Felipe, coloco normalmente no meu orgânico. No tráfego pago, geralmente UTMs dinâmicas. Eu sei que parece complicado tudo isso, mas com o processo certinho você resolve em menos de 10 minutos. Então agora a gente vai pular aqui para como que faz isso dentro da IA. Então vamos lá. Olha aqui, ó. Então, você vai usar esse criador de links aqui com UTMs. Então, esse daqui é o criador de UTMs que eu vou deixar para você aqui embaixo. Vou usar a função aqui, ó, gerar todos os links. Beleza. Gerei todos os links aqui. Ele está pedindo liberação. Espera aí que eu coloquei um padrão. Se ele te perguntar para você liberar, só me entre em contato aqui no Instagram que eu libero para você, tá? Mas vamos dizer que eu vou fazer uma captação para essa HTTP s://, né? Vou pegar aqui, vou pegar meu TM. Vou pegar aqui, ó, dashfast.com. Vai ser dashfast.com. Tá bom. Então, ó, qual que é a sua URL? dashfast.com. Aí, perfeito. Aqui estão os links com o TM. Acabou. Ele já criou todos os links para mim. Olha que interessante. Ó, link da Instagram bio. O TM Campaign, campanha geral. O TM Campaign, campanha geral. O TM Source, Instagram. O TM Medium, Content. Tá? Orgânico aqui, ó. Então, por exemplo, esse link aqui, eu venho aqui, copio ele, colo lá na minha bio e pronto. Percebe que aqui está escrito org? Então, isso daqui é uma UTM fixa, tá? UTM fixa. Agora aqui, imagina aqui, ó, quero as UTMs para o Meta Ads. Vai ser um perpétuo. Vai ser um perpétuo. Beleza. Beleza, perfeito, Felipe. Para tráfego Meta Ads, como será um perpétuo, você vai usar parâmetros dinâmicos, olha só, certo? Me diga apenas, qual que é o código da campanha? Então, eu gosto no perpétuo de colocar um nome de batismo nele, né? Eu coloco aqui, sei lá, PPT01, tá? Então, perpétuo 01. Dei o batismo aqui para o meu perpétuo. O que é esse código, Felipe? É a primeira versão do meu perpétuo, da página de vendas e tal. Se é a primeira vez que você está fazendo, coloca 01. Se não, você vai saber o que fazer. Tá? Então, olha só. Ele já me deu aqui, ó, Dash Fácil, o TMID, tá vendo? PPT01, campanha, campaign.name, source, site. Tá vendo que está entre colchete aqui, ó? Como está entre colchete, é porque é dinâmico. Tá? Então, você vai pegar isso daqui, vai copiar e vai colar. Tá? Se você quiser usar lá no seu gerenciador de anúncios, ó, vamos vir aqui, ó. Seu gerenciador de anúncios, onde tem aqui criar anúncio, tem o domínio principal. Eu costumo colar tudo aqui junto. Felipe, não quero, eu quero colar separado. Tá bom. Tira daqui, né? Deixa aqui assim, ó. Tá? E aí você põe aqui, ó, em rastreamento, parâmetros de URL. Você vai vir aqui, vai copiar esse daqui, vai lá em parâmetros, vai colocar aqui, ó. Pronto. Tá feito. Tá, eu vou descartar aqui, né? Porque o meu já estava com o parâmetro certinho. Não vamos estragar o que já está funcionando. Acabou. É isso. Todas as dúvidas que você tiver referente a SIA, você pode me chamar no Instagram, eu vou te ajudar. Tá? O meu Instagram é @ofelipeamaral. Essa IA, ela é fantástica, ela já vai gerar todos os links para você. Você pode usar esse link em todos os seus anúncios. Depois, o básico do rastreamento, eu acredito que você já está fazendo, que é você instalar o pixel nas páginas, claro, né? Pegar o código do pixel, colocar em tudo, né? Colar em todos os cabeçalhos de todas as páginas, etc. e vai. E aí você fala, tá bom, Felipe, fiz tudo isso, mas e aí, aonde que chega o meu traqueamento? Aqui que vem uma ferramentinha que vai mudar a sua vida. Seguinte, eu vou deixar um link aqui embaixo para você conhecer a ferramenta. Vou deixar até um desconto para você usar ela alguns dias sem pagar, mas eu quero que você veja aqui aonde que chega essas informações. Então, aqui, ó, eu tenho o lançamento de uma pós-graduação, tá? Poucos leads, eu sei, mas é uma pós-graduação, o ticket é alto, né? Então, é isso aí. Aí aqui, ó, na origem,
é isso daqui, ó. Imagina que você consegue ver todos esses dados, ó. Então eu sei exatamente do Meta aqui, por exemplo, tá? Quantos leads vieram pelo meu Instagram, pelo feed, pelo Reels, pelos Stories, por cada posicionamento. Eu sei o custo de cada lead, tá? Eu consigo saber até custo por milhão, CTR, Connect Rate, conversões, tá? Quanto converteu, se ele é qualificado ou não, quantos por cento desses leads são qualificados ou não. Aqui é aquele negócio de traqueamento um pouquinho mais avançado que a gente falou. Aqui o meu UTM Medium, né? Aqui, ó, UTM Campaign, qual campanha. Eu tenho essa análise até por vídeos, por criativos. Então eu consigo saber aqui, ó, organizar por valor gasto. Criativo Imagem 03 trouxe 21 leads com esse custo por lead, com essa taxa de resposta na pesquisa de avatar, e 33% são qualificados. Se eu quiser, inclusive, eu posso vir aqui, ó, e clicar para abrir o criativo. Tá? Dá para ter um preview, assistir o criativo. Então, isso daqui é um painel que eu chamo mapa de conversão, para você saber com clareza de onde estão vindo seus leads, com qual custo, com qual qualificação. Por aqui eu consigo saber, por exemplo, se eu tenho que colocar mais dinheiro no feed ou no Reels, na hora que a gente está direcionando campanha, né? Saber se o Facebook está convertendo bem ou se só está queimando dinheiro. Então aqui, ó, por exemplo, ó, o Facebook gastou 112 reais praticamente, né? Mas trouxe 50% de leads qualificados. Eu poderia ter gastado um pouco mais. Só que esse custo aqui, R$28, está meio caro. Na minha média tá muito caro. Enfim, eu consigo ter uma visão completa. Aqui, ó, eu sei quantos leads vieram do tráfego, quantos leads vieram do orgânico. Isso daí já começa a ser um traqueamento básico, muito bem feitinho. Somente 4 leads de um total de 111 sem rastreio. Isso significa que eu só perdi informações de 4 dos meus leads. Eu não vou clicar aqui, senão o YouTube vai bloquear. Mas se eu clicar no visualizar, eu consigo ver os dados dos leads. O YouTube não deixa eu mostrar dado de lead, né? Nome, e-mail, telefone. Eu também não quero expor os clientes. Mas enfim, aqui dá para você ter tudo isso. Então, isso daqui é a tela que é básica quando você faz um traqueamento do nível 1, e aqui eu estou no nível 2, né? Porque eu já estou usando qualificação. Mas esse traqueamento básico, ele é essencial. E essa ferramenta aqui, Dash Fácil, ela vai conseguir te mostrar tudo isso com uma instalação muito simples. Em menos de 6 minutos, você tem todas essas informações. O que eu quero que você saia desse vídeo aqui? Traqueamento não é um bicho de 7 cabeças. É uma questão de você ter um padrão certo de nomenclatura, usar ferramentas certas e seguir um processo simples. Com isso, você sai do escuro. Você começa a enxergar de onde estão vindo seus compradores, seus leads reais. Ah, detalhe, esse traqueamento aqui que eu mostrei é de um lançamento, mas o perpétuo é a mesma coisa, tá? É igualzinho, só que em vez de lead, tem vendas. E aí você começa a enxergar quem são as pessoas que realmente compram de você, da onde elas estão vindo, aonde você tem que colocar dinheiro. Você consegue escalar com segurança, sem queimar dinheiro no achismo. Tá? Então, deixa aqui embaixo nos comentários a sua maior dificuldade com traqueamento hoje. Será que é montar UTMs, é instalar os pixels, não sei? É fazer com que os dados batam entre si, porque a gente sabe que o gerenciador não bate exatamente ali com a realidade, né? Eu quero saber para te ajudar melhor, né? E nos próximos vídeos eu vou mostrar exatamente como que eu faço para ler o dashboard de traqueamento, tomar decisões com base em decisões de verba, né? Onde é que eu coloco, onde é que eu ponho, em menos de 5 minutos. E eu tenho um debriefing aqui que é famoso, que eu falo que é um debriefing instantâneo, que os profissionais de marketing têm usado. Perde. Para você não perder, lembra de ativar o sininho e começar a seguir o canal. Até a próxima.